vou abordar aqui um tema que parece um pouco fora do comum dentro da abordagem normal nas palestras de uma empresa como a Pioneer, uma empresa produtora de sementes com alta tecnologia mundialmente reconhecida e que, neste momento, tem o palestrante que procurou fazendo abordagem de aspectos legais da produção de semente. O título dessa palestra é Sementes e Garantias Institucionais. Poderão as pessoas que estão interagindo conosco se perguntar, mas o que tem a ver o produtor rural, o produtor de sementes, aquele que comercializa, com os aspectos institucionais da semente? Afinal de contas, semente é algo originariamente surgido da natureza, através do processo natural, que não dependeu de burocracia nem de lei, que não dependeu de presença estatal. Só que a semente hoje, este insumo nobre na produção, tem grande importância para que nós possamos resolver problemas da humanidade. E para isso é fundamental que nós avancemos cada vez mais. Para isso é fundamental que nós tenhamos condições de fazer com que haja uma evolução através do uso de tecnologia, através do aprofundamento da pesquisa, e em decorrência disso é necessário que alguém esteja investindo em pesquisa, investindo em tecnologia, dedicando-se, colocando não só o esforço humano, mas inclusive o capital, para que nós tenhamos uma qualidade maior. Por isso, pareceu-nos, quando combinamos a palestra, fundamental que nós pudéssemos falar a respeito de sementes e garantias institucionais. E por isso é que nós queremos discutir aqui a legitimidade da atuação estatal na produção, no registro, na fiscalização e no comércio de sementes. Podem alguns dizer, querem burocratizar, querem criar dificuldades, querem legislação para tornar específica a norma vigente a respeito desta questão relativa às sementes, quando, na verdade, e eu já disse isso, as sementes surgiram dentro de um processo natural. Mas é muito importante que nós tenhamos preocupação com este processo regulatório, que nós tenhamos preocupação com não só a produção, mas com o registro, com a comercialização, com a fiscalização das sementes, para que tenhamos garantias para a população brasileira. Poderão alguns se perguntar, mas o que tem na lei relativamente às sementes? O que a Constituição Federal diz a respeito das sementes? Especificamente sobre a semente, não. Mas a Constituição Federal, no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias individuais, artigo que não pode ser modificado por emenda constitucional, porque é cláusula pétrea, assegura, em primeiro lugar, como um direito inviolável, o primeiro dos direitos invioláveis, a vida. Coloca a vida junto com a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, mas a vida é o primeiro dos direitos individuais. E não há vida sem alimento. Só há vida com alimento. E só há alimento com produção de sementes. Então, garantir semente com qualidade para que haja geração de alimentos e nós tenhamos condições de alimentar a crescente população urbana do mundo, é fundamental. E para isso nós não podemos viver um processo solto, frouxo. Nós precisamos viver um processo em que haja lei, que haja norma, que haja uma situação regulatória definida e asseguradora de direitos para aqueles que investem, que se propõem a melhorar a qualidade da nossa semente no
interesse da população. A Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, no seu inciso 19, diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, autores de inventos industriais, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Está no artigo 5º, a que já me referi, que é cláusula pétrea da Constituição Federal, não pode ser modificado por emenda constitucional. Só uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia retirar este direito assegurado aos autores de inventos, de marcas, de processos que resultaram de pesquisas, garantias de remuneração por aquele tempo e pelo capital investido. Vida e alimentos. E a Constituição Federal assegura, repito, em primeiro lugar, a inviolabilidade do direito à vida. Nós vivemos um momento em que temos um constante aumento da população. E população principalmente urbana. Este gráfico que está sendo projetado demonstra bem que nós tínhamos população urbana significativamente inferior à população rural. Nós tínhamos população rural superior à população urbana. Aproximadamente no ano de 2010, as duas linhas se encontraram e a população urbana continuará aumentando e a população rural mantendo-se mais ou menos estável, até diminuindo um pouco em número de pessoas, o que significa que proporcionalmente será significativamente menor do que aqueles que residem na zona urbana. Mas, se no Brasil nós tivemos um aumento em 50 anos de 50 para 150 milhões de habitantes, nós teremos em 2020 aproximadamente 209 milhões de habitantes. Esta população avança em idade. Nós, em 1950, tínhamos 4% da população idosa. Agora, nós tínhamos em 2010 10%, temos aproximadamente 12% atualmente. Eu estou aqui com meus 72 anos fazendo palestra, aumentou a qualidade de vida da população. Minha mãe, no último dia 15, fez 90 anos e está mantendo conversações tranquilas com as pessoas. Nós temos um aumento da idade da população. E este aumento se deve muito à qualidade da alimentação também. E esta qualidade de alimentação se deve, inclusive, à produtividade que nós temos, à suficiência de oferta de alimentos, em consequência do que esta população idosa, crescente e preponderantemente urbana será demandante de alimentos e há uma obrigação de que eles estejam garantidos para o abastecimento. Nós tivemos a população com menos de 14 anos, diminuindo percentualmente, diminuirá cada vez mais, e com mais de 60 anos, aumentando percentualmente de forma significativa. Nós podemos ver neste gráfico que a população com mais de 14 anos era superior à de com mais de 60 anos, e com o avançar dos tempos, nós temos um crescimento dos idosos, da população de idosos, e uma diminuição da população com crianças e pré-adolescentes. Tudo isto resulta, no que diz respeito aos produtos agrícolas, num aumento de demanda. Este aumento de demanda origina, primeiro, da necessidade de alimentação humana, da necessidade de alimentação animal para
que produzam principalmente proteínas, visando a alimentação humana. E, em terceiro, para que nós tenhamos condições de geração de energia renovável, como ocorre com o álcool nos Estados Unidos, como ocorre com o biodiesel em muitos países do mundo, que nós temos resultado exatamente da produção agrícola, gerando matérias-primas para que nós possamos fornecer energia através de biocombustíveis. O aumento pela demanda de alimentos é algo impressionante. Eu, ilustrativamente, estou projetando algumas fotos demonstrando que são praças de alimentação nos centros urbanos. O número de pessoas que estão uma tirando a outra com o cotovelo das mesas de alimentação para que tenham condições de receber o devido alimento. Falta espaço nas mesas, mas não falta alimento. Não falta por quê? Porque há quem produza e há quem consiga produzir aumentando produtividade em função do avanço da tecnologia e aí principalmente da semente. Eu falava ainda hoje pela manhã com meu amigo Narciso Barizon, presidente da Brasem, e ele me dizia: toda esta tecnologia existente hoje, que resultou nesta modernidade geradora de aumento de produtividade, gravita em torno da semente. Então, as pessoas que estão na foto, que aparecem na foto, que disputaram mesas em praça de alimentação, não estão disputando o alimento, estão disputando o horário do alimento, o espaço em que vão se alimentar. Mas o alimento tem o suficiente porque alguém produz e produz com tecnologia. Nós temos um crescente consumo de combustíveis. Os combustíveis fósseis, nós sabemos, inclusive, dos reflexos prejudiciais ao meio ambiente que produzem e das dificuldades em determinados momentos. Os combustíveis renováveis estão aí e são resultado, inclusive, da nossa agricultura e, no caso específico do biodiesel, com o uso do sebo bovino, resultado também da nossa pecuária. É o setor chamado primário, garantindo alimentos e garantindo matérias-primas para a geração de energia. Esta agroenergia terá uma demanda cada vez mais crescente, porque nós teremos cada vez mais necessidade do uso de combustíveis renováveis menos poluentes. No caso específico do biodiesel, que eu conheço bem, as emissões o efeito estufa, se comparado o combustível fóssil com o combustível renovável, são de uma diferença de 70% para menos no caso específico do combustível renovável, que hoje é fabricado no Brasil, no caso do biodiesel, preponderantemente com óleo de soja. Este aumento de demanda, hoje, sofre algumas dificuldades, inclusive pelas restrições ao uso da terra, em função das necessidades de preservação do meio ambiente. Muitos veem o nosso produtor como um predador, o que não ocorre. Nós hoje temos processos de coleta de embalagens, nós temos processos modernos, inclusive de plantio direto com diminuição de uso de defensivos, nós temos processos os mais extraordinários, fazendo com que haja condições de produzir mais com menos efeitos sobre o meio ambiente, e o aumento de produtividade é fundamental para que nós possamos, sem aumentar desmatamento, sem aumentar o uso de terra, aproveitando algumas áreas degradadas, mas principalmente aumentando produtividade para que se possa abastecer não apenas o Brasil, mas ter alimentos para fornecer ao mundo. Neste caso, a pesquisa é fundamental.
Porque a pesquisa concorre para a sustentabilidade e também para a produtividade. No caso da sustentabilidade, eu gosto sempre de projetar o conceito da ONU, aprovado em 1987, no relatório Brundtland, que resultou da coordenação de uma ministra da Noruega, cujo sobrenome era este, e que emitiu um documento sobre sustentabilidade, onde afirmou que sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. Quer dizer, a sustentabilidade, que concorre para a garantia das gerações presentes, da satisfação de suas necessidades, também tem a preocupação com as gerações futuras. Aumentar produtividade, pela qualidade da semente, pela qualidade dos insumos, é concorrer para a sustentabilidade. E isso tem que ser resultado de pesquisa. De outra parte, se a semente produz resultados imediatos, a pesquisa produz resultados apenas a longo prazo. Semente se planta, e no caso de grãos, poucos meses depois, se colhe. Agora, chegar à qualidade daquela semente para que dê garantias de rendimento, para que dê garantias de produtividade, demanda muito tempo, muita dedicação e muito investimento. E se demanda tempo, dedicação e investimento, quem dedica seu tempo e o seu investimento para pesquisar, para avançar, para produzir a semente, a nova variedade, para oferecer a modernidade, tem que ter garantias. Caso isso não ocorra, nós estaremos fazendo com que haja um desestímulo a esta busca da prática moderna, a esta busca do avanço através da pesquisa. Em decorrência do que, ter normas claras é fundamental, ter legislação clara e garantidora desses direitos é fundamental. Se não ocorrer isto, nós entramos num processo de atraso e retrocesso e não estaremos concorrendo para alimentar a população do mundo e garantir o primeiro dos direitos inalienáveis previsto na nossa Constituição, que é a vida. Porque, repito, para ter vida, precisa ter alimento. Nós hoje no Brasil, com relação às sementes, temos uma legislação que é atualizada recentemente, que foi atualizada recentemente. É a Lei 10.711, de 5 de agosto de 2013, e foi regulamentada pelo Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004, e mais os anexos a este decreto. Esta lei procura trazer garantias para os produtores e obrigar ao cumprimento de determinados formalismos para que o produtor esteja registrado, mas não só ele, todos os integrantes da cadeia de produção e movimentação da semente, e de outra parte, também que cada cultivar esteja devidamente aprovada e registrada, e que a comercialização seja feita, cumpridas as normas legais, mas garantindo os direitos àqueles que participaram do processo de produção ou estão exercitando a comercialização. Nós, neste sentido,
temos primeiro uma definição de semente, que é todo o material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tem a finalidade específica de semeadura. Assim, a lei define a semente. E esta lei a que eu me referi criou o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e prevê primeiro o Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM. Quem é registrado? Pessoas físicas ou jurídicas que participem do ciclo de produção de semente, que participem deste processo produtivo, de análise, de pesquisa, de distribuição, de armazenagem, de comercialização. Mas, ao mesmo tempo que criou esse registro para as pessoas que participam do processo, criou o Registro Nacional de Cultivares, que tem por finalidade habilitar cultivares para a produção, beneficiamento e comercialização de sementes e mudas no país. O que significa que quem participa do processo como pessoa precisa se registrar. E todo o processo até a sua aprovação e registro definitivo de cada cultivar também tem que cumprir o seu formalismo. Essa lei prevê também a normatização da produção de sementes e mudas, a certificação de sementes e mudas, a análise de sementes e mudas, a comercialização, a fiscalização em diversas etapas e a utilização das sementes e mudas. Poderão alguns dizer, mas o problema do Brasil é muita burocracia. Uma lei com toda essa burocracia para que alguém possa participar de um processo produtivo de sementes, quando semente é fundamental. Pelo fato de semente ser fundamental, é que é preciso que nós tenhamos lei garantidora, lei que dê condições de produzir e de investir com segurança e também renda para quem está fazendo este investimento dentro de todo este processo. Além da questão específica da legislação relativa a sementes, nós temos a questão da biotecnologia. Eu era secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul em 2003. O que eu recebi intimação do Ministério Público para que tomasse providências relativamente à safra de soja do Rio Grande do Sul, que tinha sido plantada com semente transgênica, provinda da Argentina, não legalizada no Brasil, não era brincadeira. Recebia até ameaças de prisão. Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul 70% da soja plantada proveniente de semente transgênica. E a semente não estava legalizada. Eu lembro que houve uma mobilização, e à época o governo também apoiou. Houve uma mobilização das entidades para que ocorresse a legalização. Pessoas estavam sendo processadas, ameaçadas de prisão, porque tinham plantado aquela semente, e havia uma safra por ser vendida. O então presidente da República esteve na Expo Inter e ouviu algumas cobranças fortes no sentido dessa regularização. Nós nos mobilizamos, o Rio Grande se mobilizou, porque era o estado que tinha o problema. Depois de legalizada, a situação se espalhou pelo país, mas nós tínhamos o problema à época, e se conseguiu que fosse baixada uma medida provisória para autorizar a comercialização daquela safra. Aparentemente era uma situação irregular, plantada ilegalmente e autorizada a comercializar por medida provisória. Mas ocorreu a comercialização. Só que no ano seguinte, a situação era a mesma. Aí a medida provisória autorizou o plantio e a comercialização. E naquele período de 2 anos, nós tivemos a discussão no Congresso Nacional da Lei de Biossegurança. Por quê? Porque era preciso que nós aproveitássemos aquilo que o mundo tinha condições de usufruir,
através do uso da biotecnologia. E nós estávamos numa situação de medidas provisórias temporárias. E era preciso que houvesse a garantia de remuneração, inclusive aos que investiram, para que houvesse uma oferta daquele tipo de semente. Por quê? Porque a quantidade de tecnologia existente numa semente é algo muito expressivo. Milhares de testes de campo são realizados antes do lançamento de cada nova semente com biotecnologia. Milhares de testes de campo. 13 anos é o tempo médio gasto entre a descoberta de uma nova variedade e o seu lançamento comercial, considerando as culturas mais importantes no mundo. É um período muito expressivo. O tempo médio de desenvolvimento de um novo evento biotecnológico é, no caso da soja, mais de 16 anos. O algodão, quase 13 anos. O milho, em torno de 12 anos. O que significa que alguém ficou pesquisando, investindo durante um período longo, de mais de década, para que possa haver a oferta da biotecnologia com toda a modernidade, que ela represente os reflexos positivos no que diz respeito à sustentabilidade e à produtividade. Nós, no que diz respeito à quantia de tecnologia que tem uma semente, temos em torno de 5 anos e meio o tempo dedicado a registros legais e regulamentação sanitária. Nós temos uma grande quantidade de genes pesquisados. Nós temos um grande volume de recursos financeiros envolvidos para que nós tenhamos condições de ofertar a semente depois de passar por todo esse processo. E mais de 4.000 profissionais, entre pesquisadores, agricultores, e em assuntos regulatórios, são envolvidos no desenvolvimento de uma nova semente biotecnológica. Ora, se alguém investiu, se alguém passou todos estes anos patrocinando a pesquisa, investindo, se muitos pesquisaram, é óbvio que no momento em que este produto está ofertado, é necessário que quem investiu tenha a sua garantia de receita. E para isso, é fundamental que nós tenhamos lei. Lei, em primeiro lugar, que permita o uso da biotecnologia, que não considere crime usar a biotecnologia. E, em segundo lugar, que garanta a remuneração ao investidor, porque quem vai usá-la vai usufruir benefícios através do aumento da produtividade. O artigo 1º estabelece as normas de segurança, mecanismos de fiscalização e todo o conjunto de regras que dizem respeito ao uso da biotecnologia. Vejam bem que é uma lei de 24 de março de 2005, ou seja, uma lei com um mês mais do que uma década. Foi resultado de longa luta, mas que produziu grandes resultados para o país. Ela criou o Conselho Nacional de Biossegurança, que é formado por 11 ministros, que tem função regulatória complementar à própria lei e que, ao mesmo tempo, analisa recursos da própria CTN-Bio e também analisa recursos das mais diversas áreas. Áreas que podem estar inconformadas com decisões da CTN-Bio. Mas o que é a CTN-Bio? A CTN-Bio
é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Esta comissão é formada por 27 doutores e o mesmo número de suplentes. Doutores representando ministérios, representando áreas privadas, representando universidades. Cada evento que venha a ser submetido à aprovação passa por um longo processo, é nomeado um relator, ele aprofunda a pesquisa, as diversas áreas são ouvidas, e com a audiência de todos esses 27 doutores, por voto de maioria, é aprovado ou não o registro e autorizada a liberação. É um processo sério e responsável. O Brasil é um dos países, neste sentido, que tem uma posição mais avançada. Na CTN-Bio, as indicações não são feitas por partidos políticos, são feitas por entidades específicas. Às vezes, há algumas discordâncias até ideológicas no seio da entidade. Mas relatórios sérios, responsáveis, são sempre apresentados e resultam em votação e há aprovação por voto de maioria. E, normalmente, as aprovações ocorrem por expressiva maioria. Isso garante que nós temos aprovados eventos onde não há agressão ao meio ambiente, onde não há risco para a saúde humana e onde há o uso para que nós possamos ter um expressivo aumento de produtividade. Esta lei obrigou também a criação de comissões internas, Comissão Interna de Biossegurança para todas as instituições que utilizem técnicas e métodos de engenharia genética ou realizem pesquisas com OGM e seus derivados. Devem ter uma comissão interna para acompanhar estas questões de biossegurança. Criou, no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Sistema de Informações de Biossegurança. E a lei dispôs ainda sobre responsabilidade civil e administrativa e sobre crimes e penas. O Brasil, em decorrência disso, em uma década, teve avanços significativos de produtividade, de diminuição de custos e de reflexos ambientais altamente positivos. O gráfico que está sendo apresentado agora, gráfico recente, editado pelo Ministério da Agricultura, demonstra bem de anos para cá, mas nós podemos nos fixar na última década, o que nós tivemos de aumento de área plantada, que não foi tão expressivo, mas o que nós tivemos de aumento de produção, que é resultado da produtividade. Em área, em 2005, nós tínhamos 49 milhões de hectares, 2015, 57 milhões de hectares. Nós tivemos um aumento de 16,24%. A produção, em 2005, de grãos, 114, quase 115 milhões de toneladas. Em 2015, previsões, alguns dizem que chegaremos a 200 milhões, eu peguei a previsão editada pelo Ministério da Agricultura de 198 milhões de toneladas. O que significa que com um aumento de área de 16%, nós tivemos 73% de aumento de produção. Decorrente do quê? De quase 50% de aumento na produtividade. Quase 50% de aumento da produtividade decorreu do quê? Decorreu de práticas modernas de plantio, com máquinas, com defensivos, com fertilizantes, mas tudo, como disse o presidente da Brasem, gravitando em torno da semente. E alguém investiu para que nós pudéssemos ter semente com esta qualidade, e quem investiu para que nós pudéssemos ter semente
com esta qualidade, precisa ter a garantia de que seu investimento será compensado financeiramente. Se isso não ocorrer, se nós não tivermos um modelo institucional que garanta esta compensação, nós vamos ter, repito, o desestímulo ao avanço da modernidade e ao exercício da pesquisa. Por isso é fundamental que nós tenhamos leis. Ter leis e ter normas nesta área é exercitar o papel do Estado promotor de desenvolvimento. Não é burocracia para dificultar, é regulação para avançar. Isto é muito importante que nós tenhamos em mente. Merecem registros os expressivos aumentos de produtividade da soja e milho da última década. Alguns podem perguntar, mas por que o Odacir pegou aquelas tabelas do Ministério da Agricultura que pegam grãos no geral e não pegou especificamente soja e milho? Porque soja e milho não tem como pegar. O aumento da produtividade é tão forte, que não há gráfico hoje possível. Hoje de manhã eu estava lendo que em Santa Catarina, em determinadas regiões, no caso do milho, é mais de 200 sacas por hectare. Em outras regiões é menos. Mas mesmo assim, nas regiões em que é menos, o aumento foi muito significativo e a produção hoje é muito maior, com mesmas áreas e até áreas menores. Se nós considerarmos uma década passada. Por isso eu não tive como me deter em números de soja e milho, porque os números são mutáveis, mas mesmo os menores são muito expressivos. E isto resulta do quê? Isto resulta dos insumos modernos, das máquinas modernas. E repito, tudo gravitando em torno da semente e da sua qualidade, da produtividade que ela enseja. Durante a reunião com a vice-presidente do Banco Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, a ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, disse que o Brasil cumprirá a meta definida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pela FAO, de aumentar em 40% a produção de alimentos até 2050, contribuindo para o desafio de vencer a fome no mundo. Com tecnologia e inclusão social no campo, o país tem condições de alavancar a sua produção sem aumento da área desmatada, afirmou Cátia Abreu durante a reunião no dia 1º de abril com a equipe do Banco Mundial. O representante do Banco Mundial elogiou o desempenho da agricultura brasileira e destacou a revolução da produtividade, não é invenção minha, afirmativas de representante do Banco Mundial. A revolução da produtividade brasileira, pela qual passa o setor de grãos nas últimas décadas. Se nós temos tudo isso, é preciso que cada vez tenhamos mais leis garantindo o investimento daqueles que trabalham nesta cadeia produtiva, com vistas a que nós tenhamos mais produção, mais alimentos para o mundo e mais produtividade. Rui Barbosa, num discurso célebre, disse uma frase: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Efetivamente, nós precisamos leis que regulem este processo todo e dê garantias a quem cumpre essa missão muito importante. Essa missão que garante
a inviolabilidade do primeiro dos direitos individuais assegurados pela nossa Constituição Federal, que é o direito à vida, porque não há vida, repito, sem alimentos. E por isso é muito importante que nós estejamos constantemente atentos, para que a lei possa avançar no sentido dessas garantias e não retroceder. Que não se embarque no discurso semente é resultado de processo natural. Se nós vivêssemos apenas a semente resultante do processo natural, nós não teríamos produtividade e não estaríamos alimentando o mundo. A lei institucionaliza. E por isso, é importante participar deste debate institucional, buscando a influir para que nós tenhamos avanço legal, avanço normativo, avanço institucional, avanço regulatório e aumento da produtividade para que nós cumpramos aquilo que a FAO espera do Brasil. Aumentar em curto período, em 40% a sua produção de grãos, para ajudar na alimentação do mundo. A população urbana cresce. A longevidade aumenta. A necessidade de alimentos é cada vez maior, em consequência do que a produtividade, dentro de um processo de sustentabilidade, não agressão ao meio ambiente, é muito importante. E para que quem nela investe, para quem investe em todo um processo de pesquisa, tenha garantia, é fundamental que nós tenhamos leis sérias que regulem a matéria. A primeira pergunta é de Brasília, de João Pedro. Como é possível influir para que a legislação brasileira contemple de forma correta o esforço para a produção de sementes? Nós somos cidadãos. O cidadão tem condições de influir se manifestando democraticamente. Se manifestando através das suas entidades, se manifestando através das suas ações, buscando, por exemplo, a aquisição da semente resultante do cumprimento de processos legais e não buscando outros subterfúgios. O cidadão precisa estar atento e efetivamente exercitar a democracia, repito, nas suas entidades, no acompanhamento de todos os fatos que ocorrem e principalmente com a consciência da importância de nós termos cada vez mais produtividade e ele, cidadão, maior garantia de estar sendo alimentado com qualidade ou maior garantia de aumento da sua renda como produtor. O que não dá é para ficar de braços cruzados. Ou, então, achar, não precisa lei. Semente não tem nada a ver com lei. Tem e muito. E as leis têm que ser resultados da consciência democrática da população. A segunda pergunta é de Renato, do Rio Verde. Hoje a ministra do Meio Ambiente informou que não haverá prorrogação de prazo para o cadastro ambiental rural, que deve ser feito até o dia 5 de maio. Que reflexos tem isso? O Código Florestal previu que haveria necessidade deste cadastro ambiental rural. Em consequência do que os produtores têm que providenciar na sua confecção. E o prazo está se expirando. Eu tenho a impressão de que nós teremos prorrogação. 5 de maio está aí. Mas o que o Ministério do Meio Ambiente quer demonstrar é que também não pode ficar naquela. Não, deixa para lá, que se não for feito o governo prorroga. Deixa para lá, que nós vamos ter mais tempo. A minha impressão, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, inclusive entidades dos pequenos produtores se movimentam pedindo que haja esta prorrogação, porque nós temos algumas necessidades de definições ainda não ocorridas, como áreas de banhados, algumas especificações a respeito do bioma pampa específicos do Rio Grande do Sul.
Então, há algumas dúvidas ainda que precisam ser esclarecidas para que esse cadastro possa ser feito da forma como deve ocorrer. A minha impressão é que nós teremos alguma prorrogação, mas que o governo está pretendendo demonstrar que não está disposto a prorrogar indefinidamente. Ele tem que cumprir a sua parte de resolver essas perplexidades ainda existentes. Mas, de outra parte, os cidadãos têm que se darem conta de que é preciso efetivamente fazer o cadastro ambiental rural. Tem uma pergunta de Paulo Eduardo, de Luiz Eduardo Magalhães. Notícia de hoje informa que a União Europeia está atribuindo a cada país que a integra decidir sobre a permissão para ingresso de grãos transgênicos em seu território. Como você vê isto? Realmente, na União Europeia, nós temos duas situações. Temos a situação da legislação geral e temos as legislações específicas de cada país. Na legislação geral, foram tiradas uma série de restrições ao uso de transgênicos ou ao ingresso de produtos resultantes de semente transgênica naquela área geográfica do mundo. No entanto, a decisão de que eu tenho conhecimento é que cada país poderá ter suas regras próprias. Li algumas críticas a respeito disso. É um assunto que hoje, inclusive, foi noticiado. Li algumas críticas afirmando que pode ficar uma colcha de retalho dentro de uma área geográfica com interesses comuns, inclusive com uma união para promover a discussão e a tomada de decisões a respeito de determinados assuntos e cada país ter sua posição específica. No entanto, como há algumas restrições, esta situação tem que ser respeitada. Se me perguntarem qual é a minha opinião, as resistências irão cair paulatinamente. A Europa precisará alimentar a sua população. E para alimentar a sua população, ela precisa ou produzir com tecnologia ou comprar de quem produz com tecnologia e tem por ofertar. Em decorrência do quê? Mesmo com cada país tomando suas decisões e alguns sendo mais radicais, o que me parece que dentro da União Europeia esse processo de resistência será paulatinamente diminuído. Outra pergunta, Carlos de Sorriso. Como você vê o uso de milho para a produção de etanol? Essa pergunta, obviamente, viria do Mato Grosso, embora Goiás hoje tenha alguma produção também de etanol de milho. Nós temos algumas áreas geográficas do país com grande produção de milho. Nós, pelas informações das consultorias, ou pelas previsões das consultorias e da própria Conab, vamos ter o maior estoque de passagem de milho de todos os tempos. A produção na segunda safra, embora de 2 anos para cá tenha diminuído um pouco a área de plantio, mas com a produtividade hoje existente, está cada vez maior. Nós deveremos, no fim do ano, mesmo que exportemos aproximadamente 20 milhões de toneladas de milho, que repitamos o volume de exportação, nós teremos aproximadamente 20 milhões de toneladas de estoques. Em algumas regiões do Mato Grosso, já estão produzindo etanol de milho em usinas flex. Produzem etanol com cana-de-açúcar e, depois, em períodos que não estariam produzindo, por falta da cana, produzem com milho. E há interesse, inclusive, em implantação de usinas para a produção de etanol só de milho. Etanol de milho garante do volume físico do grão aproximadamente 30% a 33% de matéria chamada DDG, é uma sigla inglesa, destinada à alimentação animal. E, em algumas áreas do Mato Grosso, e principalmente do Centro-Oeste, o combustível renovável, etanol resultante do milho, fica mais barato do que a aquisição
do combustível fóssil gasolina. Por isso, embora algumas áreas, principalmente produtoras de proteínas animais e que são compradoras de milho, ou a indústria de ração, não vejam com bons olhos esta possibilidade, no meu entendimento, como nós temos crescente aumento da produção de milho e há um limite de consumo mundial, é muito importante pensar também em alternativas como esta da produção de etanol com milho. Última pergunta. Luiz de Nova Mutum. Mato Grosso está bem presente. Notícias recentes informam que o volume de soja brasileiro embarcado para a China no primeiro trimestre é significativamente inferior ao correspondente aos embarques do mesmo período no ano de 2014. Isto pode significar diminuição da demanda chinesa pelo grão brasileiro? Eu entendo que não. A China continuará demandando. Nós temos períodos diferentes para anos diferentes. Quantidade de estoque em final do ano. Oferta nos inícios de ano. Movimentação portuária em determinados períodos. No meu entendimento, em que pese nós termos presentemente um trimestre que passou com diminuição do volume exportado para a China, se comparado com o período correspondente no ano anterior, como futuro, como negociação com a China, ao longo do tempo, nós continuaremos tendo naquele país asiático um grande comprador. Lembro, lei sobre sementes, lei sobre biotecnologia, regulação dos assuntos referentes a essa área, não representam burocracia, não representam emperramento, representam, na verdade, desenvolvimento e garantia de alimentação da população mundial. Eu agradeço, mais uma vez, muito a oportunidade que tive. Muito obrigado.